Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar início à correção da nossa prova mensal do segundo bimestre do segundo ano do ensino médio, ok? O tema principal da nossa prova é União Europeia, não é verdade? Ok. Bem, a primeira questão, né? Eu baixei um texto, um fragmento de texto do site Brasil Escola. O texto diz assim: União Europeia é um bloco econômico que reúne 27 estados do continente europeu. Essa organização desempenha também a função de união política e monetária, atuando nas esferas econômica, política e jurídica, e também em prol da segurança e do desenvolvimento socioeconômico dos seus países membros. Em 1999 entrou em vigor o euro, moeda do bloco oficialmente adotada por 19 países, os quais fazem parte da zona do euro. Bem, aí eu elaborei algumas afirmativas relacionadas à origem, né, da União Europeia. A letra A colocamos assim: a União Europeia surge no contexto da Guerra do Vietnã, quando Estados Unidos decide disputar com a França o país asiático, forçando os países europeus a se unirem. Não foi nesse contexto, não, né? Não foi no contexto da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi no contexto de Guerra Fria, né? Pode-se dizer assim, mas não tem nenhuma ligação com o surgimento da União Europeia. A letra B eu coloquei: a União Europeia tem sua origem na formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar que se opunha à ex-União Soviética. Ok, a OTAN realmente continua até hoje, né? Mesmo com o fim da ex-União Soviética, a OTAN continua, é uma organização militar, né, para fazer frente aos países do bloco socialista, que por sua vez tinha também uma organização militar um pouco parecida, que era o Pacto de Varsóvia, que foi extinto com a extinção da União Soviética a partir de 1991, ok? E a União Europeia não tem origem nesse contexto, né, de disputa militar bélica entre Estados Unidos e União Soviética especificamente. Letra C, sua origem está ligada ao surgimento da Benelux, uma organização que tinha por objetivo estabelecer o livre mercado entre França, Itália e Inglaterra. Não. Realmente, alguns colocam como embrião, né, a primeira tentativa de união aduaneira comercial entre os países europeus, colocam como a experiência da Benelux. Benelux é justamente as iniciais dos países que compunham, que é Bélgica, Niderlândia, Holanda e Luxemburgo, né? Então, e não era França, Itália e Inglaterra que participavam da Benelux. Então não pode ser a letra C de cachorro. A letra D diz assim: que surge no contexto do pós-Segunda Guerra, destacando o empenho dos governos para evitar um novo conflito, o Plano Marshall e a Organização para a Cooperação Econômica Europeia. É isso mesmo, o contexto que vai surgir a União Europeia é o pós-Segunda Guerra, né? E aí realmente havia essa preocupação em evitar futuros novos conflitos com a extensão e a amplitude, né, que foi a Segunda Guerra. Realmente isso é verdadeiro. Mas também vai ter o Plano Marshall, que é o Plano Marshall, como vocês sabem, foi um projeto após a Segunda Guerra de reconstrução da infraestrutura industrial europeia, né? E esse dinheiro todo foi liberado por Estados Unidos. E aí vai surgir algumas questões interessantes. Por exemplo, ainda tinha alguns conflitos latentes entre a França e a Alemanha, por exemplo, né? E aí tinha que se administrar todo esse dinheiro que iria chegar, ou que estava chegando já para os europeus reconstruírem sua economia, em especial a parte de logística e infraestrutura industrial, que foi toda sucateada durante a Segunda Guerra. Então,
realmente, né, nós tivemos o Plano Marshall, e para organizar esse dinheiro todo, administrar esse recurso, né, nós vamos ter a criação da Organização de Cooperação Econômica Europeia, OCEE, né? Aí está realmente o contexto e a origem, né, da União Europeia, tá certo? Da atual União Europeia. Lógico que até a década de 60, a OCEE era composta somente pelos países europeus, que eram os que estavam recebendo o dinheiro do Plano Marshall, né? Canadá e Estados Unidos fazia parte, mas como a membros associados. Até porque, na verdade, Canadá e Estados Unidos representavam o grupo que estava dando dinheiro, vamos dizer assim, para os europeus reconstruírem sua economia no pós-guerra, tá? Aí, só para lembrar uma coisinha, depois a OCE, que é essa Organização para a Cooperação Econômica Europeia, nos anos 60, ela aceita novos membros, né? E se transforma na atual OCDE, que é muito conhecido, né? Em outro momento a gente fala sobre ela, tá? Então é neste contexto de pós-Segunda Guerra, no contexto da recuperação econômica europeia, que vai surgir realmente a União Europeia atual, né? Bem, não esquecer que teve as experiências anteriores, a Benelux, né? A SECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço, né? Mas a que explica com amplitude maior é a letra D, tá? A letra E, fora de cogitação, porque a letra E diz claramente que a União Europeia, o seu embrião, a origem, está lá no século XVI, no contexto das grandes navegações, totalmente fora de cogitação a letra E. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Então, pessoal, vamos lá, vamos à questão número 2. A questão número 2 está assim. Para iniciar uma aula sobre o continente europeu, o professor fez algumas perguntas iniciais para ver o nível de conhecimento da turma sobre o nível de desenvolvimento econômico e social do continente. Assim, o professor entrou no Google e mostrou para a turma o seguinte texto. O texto assim: na atualidade, a Europa apresenta elevados indicadores sociais e econômicos. A sua população desfruta de altos níveis de desenvolvimento humano, mas apresenta quedas numéricas significativas, em razão da baixa taxa de fertilidade local. A economia europeia está ancorada nos setores secundário e terciário. Ok? Pois bem, continuou o professor. Agora me digam 2 motivos pelos quais os estudiosos apontam para que a população europeia, no geral, apresente elevado padrão sócio e econômico e excelente qualidade de vida, tá? Então, eu estou querendo saber o que é apontado para que a Europa, a população europeia tenha esse nível social e econômico e a qualidade de vida bastante elevada. A letra A diz que o motivo é a presença do capitalismo, que proporcionou ao longo da história europeia uma igualdade, ou seja, uma sociedade igualitária sem classes, né? Aqui já, primeiro, o capitalismo realmente é presente no continente europeu, né? Origem é no continente europeu, origem do capitalismo, mas daí você dizer que isso fez com que a sociedade europeia não houvesse desigualdades e diferença de classes já não é verdade. Aliás, um dos pilares do capitalismo é a sociedade de classes e não a sociedade igualitária. Então, a letra A não pode ser verdadeira. A letra B diz assim: após, principalmente, a Segunda Guerra, muitos países europeus adotaram uma política chamada de Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, que consiste em investimentos públicos em áreas sociais, como saúde, educação, previdência e assistência social. Mais recentemente, podemos destacar os pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que têm elevado o padrão tecnológico do continente. Bem, a letra B está dizendo que, logo, né, que termina as guerras, o período de guerras, muitos países europeus adotaram uma política
né, que é a política de Estado de bem-estar social, investimento público em áreas específicas, principalmente nas áreas social e de assistência, saúde, educação, previdência, né? Então, criou-se uma proteção para a população mais vulnerável. Aqueles mais pobres acabam tendo uma proteção do Estado, do governo, né, dos governos, e aí não ficaram à margem do crescimento econômico, tá? Então, é colocado como um dos motivos. Mais recentemente, outro motivo seria o grande investimento em educação, que já era feito lá atrás, mas agora com a linha de pesquisa e desenvolvimento, o que faz com que grande parte dos países europeus sejam protagonistas, né, da nova economia mundial, por causa do desenvolvimento em pesquisa e tecnologia, né, e principalmente a partir de 2000, quando nós tivemos muitas empresas nos países ricos fechando as portas e indo para outras regiões do mundo, como os tigres asiáticos. No caso da Europa, em alguns países que investiram muito em pesquisa e desenvolvimento, o nível tecnológico, né, fez com que os países continuassem, né, as economias continuassem gerando bem-estar para a maioria da população, né? Então, a letra B afirma isso. A letra C, eu coloquei assim, trabalho, muito trabalho. Essa aqui foi apenas para provocar, né? Porque tem gente que acha que, por exemplo, os países subdesenvolvidos, os países pobres, são pobres porque as pessoas não trabalham, né? E é apenas para provocar, né? Não é necessariamente isso, né? Trabalho, muito trabalho. Não é apontado isso como fato dos europeus serem ricos, né? Vamos dizer assim, com nível social mais elevado. É toda uma construção histórica, como eu estou desenhando aqui para vocês, né? Letra D. A tranquilidade social, pois no continente não temos problemas como xenofobia, que é a aversão a estrangeiro, a entrada de refugiados ou a violência, que infelizmente é muito comum nos países pobres. Não, isso não é verdade, né? Primeiro, que um dos continentes mais xenofóbicos atualmente é o continente europeu, né? E há muita violência, sim, principalmente em relação aos imigrantes, né? As pessoas de outras partes do mundo, em especial dos países subdesenvolvidos, né? Então, aí não existe essa tranquilidade social, como está dizendo aí de forma ampla no continente europeu. Lá tem muitos conflitos, tá? Letra E. Os recursos naturais, em especial carvão e petróleo, que desde o século XVIII propiciou o protagonismo europeu na Revolução Industrial, a qual deu oportunidade para todos de terem acesso às riquezas. Também não é verdade. Se a sociedade é capitalista, a sociedade é de classe. Então, não é verdadeiro isso aí, né? E os recursos naturais foram realmente importantes no início, né, da Revolução Industrial, mas depois, talvez o mais importante tenha sido o imperialismo, né? A forma como os europeus conseguiram explorar, já a partir do século XIX e XX, outras regiões do mundo, inclusive partilhando, né, a África e a Ásia, né, como área de abastecimento de matéria-prima para a sua indústria, correto? Pessoal, então, qual seria a resposta correta? É a letra B, né? Ou seja, após a Segunda Guerra, né, nós tivemos alguns países que olharam para a questão social, investimento público, né? O próprio governo dando assistência para aqueles grupos mais vulneráveis. Então, como dizem, né, uma espécie de ninguém solta a mão de ninguém, ou todos juntos, né? E depois nós tivemos também, junto com esse processo, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Talvez isso explique, né, de forma bastante mais clara, por que o continente europeu, no geral, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o Índice de Desenvolvimento Social e Econômico, é bastante evoluído, ok?